E se eu te disse que, depois de 70, as regras dos exames médicos mudam completamente toda a sua vida? Você ouviu que mais testes significam mais saúde, que a prevenção é tudo. Mas aí vem um momento em que essa mesma estratégia pode funcionar contra você. Realmente. Não porque você deveria parar de se cuidar, mas porque seu corpo agora joga por regras diferentes. Regras que a maioria das pessoas não conhece. E se você não ajustar, você pode acabar preso em uma rotina médica que você nunca precisou. Antes de continuarmos, aperte o botão de inscrição, porque aqui falamos claramente, sem medo ou curas milagrosas. Apenas orientação prática para cuidar melhor de si mesmo, porque fazer 70 muda as regras do jogo. Nesta idade a sabedoria cresce sim, mas o corpo também. Sensibilidade a certos procedimentos médicos. O que era inofensivo aos 40 pode se tornar um problema real aos 75. Pensar do seu corpo como um jardim cuidado por décadas. Não precisa do solo desenterrado todos os dias. Não precisa de todos os produtos na prateleira. Precisa de observação calma e poda cuidadosa. E lembre-se de que nem todos envelhecemos da mesma maneira. Alguém em 80 pode ter mais energia do que muitas crianças de 50 anos, enquanto outros viver com condições crônicas ou rim reduzido, função que faz até mesmo um teste simples ter consequências. É por isso que seu estado funcional não é seu aniversário. Deve orientar seus exames. Como você se move, como você pensa, como você aproveita seus dias. Isso é o que importa agora. Os erros mais comuns depois dos 70 anos. Muitas pessoas. Acabar por dentro. Um longo cadeia de testes que começou com um minúsculo, apenas no caso de, e aqueles apenas no caso de as escolhas virem com radiação, medicamentos extras e preocupações desnecessárias. Aqui estão os erros que aparecem de novo e de novo. Erro 1: assumindo um code. Varredura é sempre a melhor opção. Uma tomografia computadorizada parece precisa com antecedência, mas uma única varredura pode ser igual a 400 radiografias de tórax. Sim, 400. E quando você olha tão profundamente, algo sempre aparece. Uma pequena mancha ou uma sombra. Um nódulo, então vem a montanha russa. Vamos repetir em 6 meses. Vamos fazer outro teste. Talvez devêssemos fazer uma biópsia, antes de concordar com uma tomografia computadorizada. Pergunte a si mesmo: que risco real é esse teste? Tentando detectar. 2. Existe uma maneira menos invasiva de verificar. 3. O resultado realmente mudará meu tratamento? Ou é apenas para paz de espírito? Porque paz de espírito que causa danos. Não é mais paz de espírito. Erro 2. Esquecendo que o corante de contraste pode afetar seus rins. Depois de 70, função renal pode diminuir. Mesmo se você se sentir perfeitamente bem, corante de contraste iodo ou gadolínio tem que ser filtrado por seus rins, se eles não estão trabalhando em plena capacidade. O corante pode acumular e desencadear nefropatia induzida por contraste, uma forma de lesão renal que aparece dias depois, como fadiga, inchaço, desconforto geral. Para se proteger, pedir laboratórios renais recentes, creatinina e EGFR. Pergunte se o teste pode ser feito sem contraste. Hidratar antes e depois, se o teste for inevitável. E sempre leia o consentimento informado com atenção. Não assine sem entender o que você está concordando. Erro 3. Fazer uma endoscopia ou colonoscopia sem sintomas. Vivemos na era justa para estar segura, mas apenas para estar seguro nem sempre significa mais seguro. Complicações aumentam acentuadamente com a idade. 80 anos tem cerca de 4 vezes maior risco de complicações do que uma criança de 50 anos. Quando isso faz sentido. Dor abdominal persistente, refluxo crônico, sangramento, dificuldade em engolir, fortes mudanças nos hábitos intestinais, história familiar importante de câncer de cólon. Quando não? Quando você não tem sintomas e só quer verificar tudo dentro. É quando o sobrediagnóstico aparece, encontrando minúsculo anormalidades que nunca teriam prejudicado você.
mas levou a mais testes, mais medo e às vezes mais procedimentos. Erro 4. Pensando. Um check-up de corpo inteiro é a solução definitiva. Parece ótimo. Um teste gigante que analisa você da cabeça aos pés. Mas até 60% dos idosos saudáveis mostram constatações incidentais, pequenas manchas ou calcificações que não significam nada. O problema, uma vez encontrado, eles desencadeiam mais testes, mais radiação, mais ansiedade, mais decisões que você não precisava tomar. E eles são caros também. Pergunte a si mesmo se eu realmente preciso saber sobre as coisas que nunca afetará a minha vida. Informações médicas nem sempre dão paz. Às vezes isso te pesa. Erro 5. Deixando um valor de laboratório questionável. Encha sua gaveta com medicamentos. Começa pequeno. Colesterol ligeiramente alto. Glicose no limite. Pressão arterial um pouco elevada. Você sai com uma receita. Então esse medicamento causa azia. Então eles te dão outro, que causa retenção de líquidos. Então eles adicionam um diurético. Bem-vindo à cascata de prescrição. Pessoas com mais de 65 representam menos de 1/3 da população, mas consome cerca de 60% de todos os medicamentos. Antes de aceitar uma nova receita, pergunte: isso vai melhorar minha qualidade de vida? Ou apenas corrija um número? Podemos tentar ajustes de estilo de vida primeiro. São os efeitos colaterais piores do que o problema original, se isso está ajudando você a dar sentido às coisas. Clique em inscrever-se. Estamos apenas começando. Como tomar boas decisões médicas depois dos 70. Muitas vezes dizemos sim aos testes por hábito. Mas prevenção depois dos 70 não significa mais testes. Às vezes prevenção significa evitar o que você não precisa. Antes de concordar com qualquer exame, pergunte a 1. Eu tenho sintomas reais que justificam. 2. O resultado mudará meu tratamento. 3. Existe uma opção mais segura ou simples. 4. O que consequências físicas ou emocionais poderia este teste ter? 5. É a hora. Custo e exposição vale a pena. E aqui estão 3 frases que ajudam no consultório médico. O que aconteceria se esperássemos e observássemos primeiro? Existe uma alternativa menos agressiva para explorar isso. Eu prefiro começar com algo mais simples. E isso parece razoável. Se um profissional reagir mal a perguntas respeitosas, talvez eles não são o certo para esta fase da sua vida. Seu bem-estar é mais importante do que qualquer número. Testes não podem medir o que realmente define sua saúde. Como você dorme, sua energia matinal, se você gosta de refeições, se você anda sem dor, se você vive suas rotinas com autonomia. Valores de laboratório são como previsões do tempo. Eles são úteis, mas eles nem sempre combinam com o que você sente. Mantenha um pequeno caderno com seus sintomas, rotinas e mudanças. Dá-lhe clareza e controle ao tomar decisões. Como cuidar da sua saúde depois dos 70, sem ficar obcecado por check-ups. Cuidar de si mesmo não é viver em alerta máximo. É encontrar equilíbrio. Foco nas mudanças que persistem. Apetite de sono, digestão, energia. Sua vida diária muitas vezes revela mais do que um corpo inteiro. Exames de varredura que importam depois de 70. Pressão arterial e pulso. Visão e equilíbrio auditivo. Avaliações para prevenir quedas. Acompanhamento de condições crônicas. Vacinas recomendadas. E para a verdadeira saúde, coma bem sem ficar obcecado. Dormir da melhor maneira. Você pode se mover diariamente, mesmo um pouco. Fique conectado com os outros. Manter algo em sua vida que realmente lhe traz alegria. Lembre-se de um corpo que se move e prospera. Um corpo que é empurrado com muita força. Quebra no final. Não sobre caçar tudo que poderia dar errado. É sobre vivendo da melhor maneira que puder com o que você tem hoje. Sua saúde não é definida por números. Isso se reflete em sua energia, sua autonomia e sua capacidade de aproveitar sua vida. Se este vídeo ajudou você a entender melhor sua saúde, não se esqueça de se inscrever e compartilhe com alguém que possa precisar. Cuide-se e até o próximo vídeo.